Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News e esses são os destaques de hoje. 6 pessoas ficam feridas na explosão de uma lancha em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Um adolescente de 14 anos está em estado grave. Uma universitária acusa policiais militares de agir com violência durante uma abordagem. Ela não obedeceu a uma ordem de parada porque teria ficado com medo e foi perseguida. Veja as imagens. Você acha que a polícia errou nessa abordagem? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua opinião pelo nosso WhatsApp também. Crise penitenciária. 4 presos morrem em uma nova rebelião e eleva o número de mortos e o governo do Amazonas pede apoio da Força Nacional. Tragédia em Minas Gerais. De moto, criminosos em fuga atropelam e matam um menino de 11 anos. O garoto estava indo para casa de bicicleta quando foi atingido. Globo de Ouro tem poucas surpresas, muita festa e La La Land é o grande destaque. Bate o recorde e leva 7 prêmios. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Começamos essa edição falando da crise no sistema penitenciário mais uma vez. Detentos que haviam sido transferidos para um presídio que estava desativado em Manaus se rebelaram. O motim deixou pelo menos 4 detentos mortos e 8 feridos. O barulho vem de dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Os detentos atearam fogo em uma das celas. Era por volta de 1h30 da manhã de domingo, quando os bombeiros foram acionados. Logo depois, a tropa de choque e a companhia de operações especiais entraram na cadeia. Do lado de fora, dava para ouvir os tiros e as bombas. Um grupo de mulheres tentou invadir o presídio, mas foi impedido por policiais da Rocam. A rebelião teria começado por causa da disputa pela liderança no presídio, que estava desativado desde outubro do ano passado e voltou a funcionar há uma semana para abrigar os presos que corriam perigo em outra unidade. Um detento ficou ferido e 4 morreram. A tropa de choque fez uma revista no local, o que deixou os familiares ainda mais apreensivos. Alguns jogaram pedras nos policiais, que revidaram com spray de pimenta. Perto das 5 horas da tarde, foi divulgada a lista com os cerca de 280 presos que estavam na cadeia. Quem ouvia o nome do seu parente comemorava. Tá vivo ele! Essa foi a segunda rebelião no sistema penitenciário do Amazonas só neste ano. Ao todo, mais de 60 internos já foram assassinados. E durante a noite, quando a situação parecia contornada, mais uma alteração. 3 viaturas do choque entraram na cadeia e 4 ambulâncias foram chamadas. A segurança foi reforçada. Mesmo assim, houve um novo tumulto. Sem informações, as mulheres dos detentos fecharam parte da rua e atearam fogo em papelões. A polícia precisou intervir. No fim da noite, mais 7 presos feridos. Todos foram levados em ambulâncias do SAMU e também em viaturas para um hospital da cidade. E diante desse caos, o governo do Amazonas decidiu pedir ajuda à Força Nacional de Segurança. Em nota à imprensa, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, determinou ao Departamento Penitenciário Nacional imediato empréstimo de equipamentos de varredura e a disponibilização temporária de agentes penitenciários federais. No ofício encaminhado ao Ministério, o governador de Manaus chega a citar que a situação no estado está levando os servidores da área de segurança pública a limites preocupantes e diz que a nova rebelião motivou o pedido de auxílio da Força Nacional.
E a Justiça concedeu prisão domiciliar a 161 presos em Roraima. A decisão foi tomada após uma rebelião em que morreram 33 presos no Centro de Progressão Penitenciária. No pedido, o diretor da unidade diz que é impossível garantir a segurança dos detentos e dos agentes penitenciários. Todos os presos liberados cumpriam pena em regime semiaberto. 6 pessoas ficaram feridas na explosão de uma lancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Um adolescente de 14 anos está em estado grave e teve que ser transferido de helicóptero para um hospital. As fotos mostram muita fumaça e a movimentação na Marina da Ribeira, em Angra dos Reis, no sul fluminense, logo após a explosão. Segundo testemunhas, a lancha estava ancorada quando explodiu e as vítimas foram arremessadas. Uma delas foi lançada a uma distância de 3 metros e foi parar no deck da Marina. As vítimas foram levadas para um hospital da região. O caso mais grave foi de um adolescente de 14 anos. Ele teve queimaduras em cerca de 70% do corpo e foi transferido de helicóptero, como mostra esta foto. O jovem foi levado consciente para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil de Angra está investigando as circunstâncias do acidente. A família mora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e tinha ido passar o fim de semana no sul fluminense. 6 pessoas ficaram feridas, entre elas a mãe do adolescente, que teve fraturas nas pernas. Ela foi transferida para este hospital. De acordo com as informações dos parentes, até a noite de domingo, ela não foi informada sobre o estado de saúde do filho. No hospital particular na Barra da Tijuca, o estado de saúde da mãe, Naici Sar, não foi informado. O pai do adolescente teve queimadura de 1º e 2º graus nos braços e nas pernas. Uma criança de 11 anos teve ferimentos leves e uma jovem de 21, lesões no tórax e no ombro direito. Os 3 tiveram alta no domingo. Testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia de Angra dos Reis. Cerca de 20 pessoas foram assaltadas na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Todas faziam uma trilha quando os bandidos apareceram. Os cerca de 20 turistas foram abordados por 3 homens armados numa das trilhas da Floresta da Tijuca, o parque nacional mais visitado do país. Uma das vítimas foi encaminhada para um hospital particular, depois de ser ferida pelos criminosos. Policiais realizaram buscas na região à procura de suspeitos, mas ninguém foi preso até agora. As outras vítimas foram levadas à delegacia para prestar depoimento. O arrastão ocorreu um mês depois que um turista italiano foi morto ao voltar de um passeio pela floresta. Roberto Bardella e o primo Rino Polato tinham acabado de visitar o Cristo Redentor. No retorno de moto, entraram por engano na comunidade do Morro dos Prazeres, no bairro de Santa Teresa. Um deles foi baleado e morreu. Os italianos realizavam uma grande aventura, percorrer a América Latina em 2 rodas. Depois de passar por Argentina e Paraguai, eles chegaram no Brasil por Foz do Iguaçu, no Paraná. Traumatizado por ter presenciado a morte do primo, Rino contou à polícia que após a visita ao Cristo Redentor, pretendiam conhecer as praias da Zona Sul Carioca e, para isso, se basearam no caminho indicado por um aplicativo de trânsito. E o final de semana foi muito quente no Rio de Janeiro e as praias ficaram lotadas. Mas, mais uma vez, os banhistas enfrentaram arrastões. Quem conta essa história pra gente é a repórter Carla Chaves. Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. O fim de semana foi de muitos arrastões, correria e confusão nas areias das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Nossas equipes, inclusive, flagraram alguns desses momentos, como, por exemplo, a Guarda Municipal e policiais militares perseguindo suspeitos de terem cometido estes assaltos. Dezenas de ocorrências foram registradas, principalmente por turistas estrangeiros, e no total, 32 pessoas foram detidas durante todo o fim de semana. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, pelas informações. E olha só, uma adolescente morreu afogada no interior de Minas Gerais quando o carro em que ela estava caiu num córrego. Mais detalhes agora com a repórter Paula Branches.
Paula? Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, a mãe dessa adolescente, uma outra mulher e um motorista conseguiram se salvar, mas infelizmente essa adolescente de 14 anos, a Laís de Castro, ela ficou presa dentro desse carro. Tudo isso aconteceu na cidade de Lavras. Após ser resgatado, esse motorista ele foi preso porque ele confessou, ele admitiu estar dirigindo embriagado. Ele disse que percebeu que o córrego estava transbordando. Mesmo assim, decidiu atravessar a ponte. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. E uma universitária acusa policiais militares de agir com violência durante uma abordagem. Ela não obedeceu a uma ordem de parada porque teria ficado com medo e aí foi perseguida. Veja as imagens. O circuito de segurança mostra quando o carro estaciona. O policial joga a moto no chão e se aproxima. Outro policial também desce da segunda motocicleta. Dentro do veículo está uma mulher de 31 anos. Aos poucos, a rua foi fechada e fica lotada de policiais. A porta do lado do motorista não abre porque o carro foi batido. Repare agora, a universitária sai do carro pela porta do passageiro e rapidamente é cercada por policiais. É algemada e em seguida ela leva um golpe conhecido como gravata. A mulher está sozinha. Como que uma mulher sozinha vai agir? Não tem outro jeito de agir, entendeu? Eu não ia... Se eu descesse do carro em qualquer momento ali com aquele monte de policial, tudo armado, com bazuca, metralhadora, tudo, o que seria de mim agora? No circuito ainda é possível observar a mãe de Cibele desesperada. Estão levando ela, não identificaram, não pediram documentação, nem nada. Entendeu? E arrastando e jogando no camburão e xingando de nomes de baixo calão. No boletim de ocorrência registrado como trafegar com velocidade incompatível, os policiais disseram que a mulher estaria em fuga quando tentaram um bloqueio nessa avenida e ela teria desobedecido e continuado. Na delegacia foi feito um termo circunstanciado por excesso de velocidade. A Secretaria de Segurança Pública, por meio de nota, informou que a Polícia Militar fez o acompanhamento ao carro da estudante por ela ter desobedecido a ordem de parada e também por ter fugido da polícia. A nota diz ainda que o caso foi registrado e encaminhado para a Justiça e, se a universitária achar necessário, pode procurar a Corregedoria da Polícia Militar. Levamos as imagens das câmeras de monitoramento para esse especialista em segurança analisar. Para ele, a ação da Polícia Militar teria sido correta. Não houve nenhum disparo de tiro aqui, pegaram a pessoa e conduziram para a delegacia. E pelas imagens a gente percebe que a pessoa naquele momento, por algum motivo, não estava calma. O especialista orienta a forma de agir em uma abordagem policial. Obedeça à polícia. Às vezes o cidadão fala, mas eu sou uma pessoa honesta. Ok, a polícia não tem como olhar e falar, esse é criminoso, aquele é cidadão. Bom, e a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O uso de violência desnecessária coloca em xeque a maneira de abordagem de determinados policiais militares quando uma pessoa acaba fugindo de uma ordem de parada. E foi exatamente o que aconteceu. Ela errou, a mulher errou ao não obedecer a ordem de parada. Fugiu, depois foi cercada, parou o carro, continuou fugindo com o carro até que bateu num carro da polícia, aproximou-se da casa onde ela mora. Foi quando ela resolveu descer na presença de dezenas de policiais, mais de 8 carros com policiais armados. Ela desce do lado do passageiro, porque o carro do lado do motorista não tinha condições de abrir a porta por causa da colisão, que ela bateu num carro da rota. E quando ela desce e percebe-se que essa mulher não está armada. Percebe-se que ela não esboça nenhuma reação. E aí sim que eu digo a respeito da violência desnecessária por parte de policiais militares que estavam perseguindo. Mas o que aconteceu realmente? Ela explicou que ela não parou porque ficou temerosa de que poderia ser atingida por policiais, temendo que os policiais militares acreditassem ser ela uma criminosa. Já os policiais disseram que o carro tinha isso filme, não sabiam quem estava ali dentro, poderia ser um criminoso ou criminosos com fuzis e por isso utilizaram de todo esse cerco. Mas os policiais não explicaram por que usaram da violência desnecessária quando ela desceu sozinha, desarmada,
com as mãos à amostra, dando para ver que ela não estava armada. A discussão é esta. Tanto é que, quando foi para a delegacia, o delegado simplesmente instaurou o chamado um boletim de ocorrência, que é um termo circunstanciado, um boletim de ocorrência que foi encaminhado para a justiça e o promotor vai decidir se ela vai ser processada ou não por ter desobedecido a uma ordem de parada. Então fica a discussão, que tipo de abordagem é feito, porque nem todo mundo é criminoso, nem todo mundo anda armado. Ela desobedeceu? Desobedeceu. Ela está errada? Está errada. Só que no momento da abordagem da polícia, a polícia, no meu modo de entender, usou de violência desnecessária. A gente percebe, de acordo com a decisão até que ela tomou, a imagem que muitos têm da polícia, que no lugar de proteger acaba amedrontando a população. Isso é um exemplo claro dessa imagem aí espalhada em muitas mentes de muitas pessoas por aí. E outra, né? No momento que ela saiu tudo bem que eles não sabiam quem estava dentro do carro, mas no momento que ela saiu do carro, viram que era uma mulher desarmada e vários agentes da Polícia Militar cercaram ela, deram uma gravata nela. Não era necessário também, né? Pois isso. é, qual a necessidade dessa medida? E a enquete do dia, então, justamente pergunta isso para você. Você acha que a polícia errou nessa abordagem que nós acompanhamos aí nas imagens? Você, inclusive, acompanha as imagens aí. Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News, ou também, se você quiser mandar uma mensagem dando a sua opinião, é só mandar pelo nosso WhatsApp, o número é esse que aparece aqui embaixo, o 11953071851. A gente espera a sua participação desse tema, então, que é um tema que é bastante recorrente, né? A violência policial a respeito, então, de cidadãos comuns, né? Essa menina, você vê, né? Estava lá dirigindo à noite, foi abordada, desrespeitou, errou por ter desrespeitado, mas aí a gente até entende, principalmente as mulheres, né? Uma viatura com vários homens da Polícia Militar amedrontam, sim, uma mulher, sim, à noite, e ela então fugiu, e aí eles foram atrás, o carro acabou batendo, ela parou ali perto da casa dela, no entanto, até a mãe desceu para ver o que estava acontecendo, ficou indignada com essa situação, e aí a gente mostra essas imagens para você, então, relatando toda essa situação que aconteceu, e a gente pede a sua participação. Exatamente. Já tem participação chegando aqui pelo WhatsApp. Vamos conhecer a opinião do nosso internauta telespectador que nesse momento já participa. O D'Artagnan de São Paulo, capital, compartilhou o seguinte: a abordagem da PM foi legítima e correta. Se não deve nada, por que não parou na ordem de parada? Ela colocou em risco a segurança dos transeuntes, motoristas e até dos próprios policiais. Registrada, então, a opinião aqui do D'Artagnan. Obrigada. Agora a mensagem que chega do Aguinaldo de São Carlos, São Paulo. A polícia brasileira está despreparada. Errou sim e errou feio. Não é dessa forma que aborda uma cidadã, independente de qualquer coisa. É o que pensa o Aguinaldo. Obrigada pela sua participação. O Eduardo de São João de Meriti, Rio de Janeiro. A polícia não errou. Ao desobedecer o comando de parar, ela está sujeita a uma abordagem mais enérgica. É o que pensa o Eduardo. Obrigada pela mensagem. Agora o William, de Manaus, Amazonas, está errado. A polícia comete exageros. A mulher deveria ser conduzida por uma policial feminina. Tem que ir atrás dos bandidos e não do cidadão de bem. Obrigada pela sua mensagem, William. O Davi de São Paulo, capital, mandou o seguinte: a polícia agiu corretamente. Se ela não estava devendo nada, por que não parou? Parabéns à polícia. Ele parabeniza, inclusive, a atitude aí dos policiais. Agora o José Henrique de São Paulo, capital, discorda. Ele diz: sim, os policiais estão cada vez mais violentos. Não só contra a mulher, mas com todos. É o que pensa o José. Obrigada. O Nelson de Itabuna, na Bahia: não, a polícia agiu certo. Por que fugir? É a pergunta que ele deixa aqui. Obrigada, Nelson, pela mensagem. Agora a participação do Roberto de Jaboticatubas, Minas Gerais. Ele que diz o seguinte: foi um erro sim da PM, pois agiram com negligência. Tem que ter mais educação com as pessoas do bem. Então, opiniões registradas na tela, um assunto bastante polêmico que divide opiniões, como a gente acabou de ver agora. E você pode continuar participando ou, inclusive, votando na nossa enquete. Bom, a gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque começou a valer o reajuste da tarifa dos ônibus intermunicipais na Grande São Paulo. São aqueles que fazem a ligação entre as cidades da região metropolitana. Esse reajuste afeta pelo menos 1.700.000 pessoas que usam mais de 570 linhas de ônibus.
O reajuste varia de acordo com a linha, vai de 6% até 7,2%. E a partir do dia 22, haverá cobrança extra de R$1 em 5 terminais de integração, onde os usuários saem das linhas municipais para as intermunicipais. E a polícia desmontou um laboratório de drogas em Goiânia e encontrou mais de R$100 mil escondidos. A repórter Patrícia Piazza tem mais informações. Patrícia. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, o dinheiro estava enterrado no quintal da casa de um suspeito de tráfico. As notas estavam manchadas de tinta. Isso acontece quando há explosão de caixa eletrônico. Um suspeito com várias passagens pela polícia foi preso no mesmo local onde esse dinheiro foi encontrado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada pelas informações, Patrícia. E olha só, você já ouviu falar em caçador de carros? Pois é, pouca gente sabe, mas eles existem e são profissionais que estão ajudando muita gente a não cair em ciladas. Marcela, por causa da crise, os veículos novos estão ficando nas concessionárias. E tem muita gente fazendo negócio com carro que já rodou bastante. Mas como saber se não está entrando numa furada? Olhos muito atentos. Tato sensível. Ouvidos afiados para qualquer barulho estranho. O profissional que tem esse trabalho tão cheio de detalhes pode ajudar muita gente a se livrar de enrascadas. Este é o Felipe, um caçador de carros. Bom, eu sou uma pessoa que procuro a melhor opção daquele carro que você quer. Você quer um carro, um determinado carro. Se você não sabe o carro que é, eu primeiro te ajudo a definir qual é o carro de acordo com as suas necessidades e depois vou atrás da melhor opção desse carro. Nenhum detalhe foge da avaliação técnica e experiente do profissional. Sim, são mais de 150 itens que eu avalio, desde parte mecânica, funilaria, pintura, documentação, equipamentos do carro. Eu testo tudo, né? Faço um test drive no carro, testo tudo para poder dizer se o carro está legal ou não, se eu aprovo ou se eu reprovo. Para procurar um carro de acordo com a necessidade do cliente, o serviço fica em R$1.000. Para avaliar um veículo que o cliente já escolheu, o investimento é de R$600, muito menos do que um possível prejuízo por causa de uma escolha errada. Ainda mais agora, momento em que o mercado de usados está tão movimentado. Por causa da crise, a venda de carros novos teve uma queda de mais de 20% no ano passado, se comparado a 2015. É óbvio que ninguém gosta de um carro retocado, que tenha batido, que tenha arranhado. Agora a gente não pode esquecer que os carros usados, eles podem ter esses detalhes, né? Não é um carro novo, as pessoas usaram, rodaram bastante com eles. Agora, é importante que essa batida, que esse detalhe, não signifique uma batida que comprometa a estrutura do carro, né, Felipe? É isso mesmo. Agora, as pessoas costumam olhar muito a questão da pintura. Isso daí pode ser um indício, mas não é o único de um carro batido de alguma coisa muito grave. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa muito fácil de se ver é pintura, alinhamento de peça. O problema da batida, ele não é a questão só visual, ele é uma questão de mexer com a estrutura do carro. Sim. Uma raladinha, muito comum acontecer isso num carro usado, que tenha pintado um para-choque, isso é muito comum. O que não pode é uma batida que tenha afetado a estrutura do carro. Mas não é só lataria que pode indicar batida, não. Que tem marcas aqui nas porcas, sinal que esse capô já tiraram para fazer uma pintura. Mas será que ele teve uma batida forte? Uma coisa que eu estou vendo aqui na frente é que toda a frente do carro é original. A data de fabricação dos faróis batem com a data de fabricação do carro. Outro ponto importante a ser analisado, o motor. Tem que ligar o motor, tem que ver o funcionamento, ver se marcha lenta ela está sem oscilações, né? Ver se tem algum barulho metálico, algum barulho estranho que não deveria ser do motor. Pode ter alguma peça aqui dentro batendo e barulho de peça metálica é um problema grave. Muita gente ainda se esquece da parte elétrica. Tem que testar item por item para ver se tudo está funcionando muito bem. O caçador de carros ainda diz que é melhor que o veículo tenha sido de um único dono. Tudo certo com o carro? É hora de ver a documentação. Hoje está muito fácil de levantar esses dados. Tem sites especializados nisso, onde você, com a placa, você consegue levantar se o carro teve histórico de leilão, sinistro, quantos e quais foram os donos anteriores do carro, se foi de locadora, enfim, uma série de informações importantes. Mecânico ok, pintura, documentação, tudo pronto, é só montar, levar o carro, preço.
também analisado ou não? Sim, com certeza. Acredito que a pessoa que está comprando um carro usado valoriza o dinheiro que tem. Então é importante saber o quanto o carro vale. Muito bem. Bom, e se você está desanimado com o trabalho e não sabe o que fazer para melhorar as vendas, a solução pode ser bem mais simples, viu? É verdade. Uma pesquisa mostrou que os cursos de capacitação ajudam a melhorar a vida de quem decidiu ter o próprio negócio. Mãos habilidosas. Uma massagem desta deixa qualquer um feliz. Um alívio, é muito relaxante, é muito bom. Sem palavras, depois de um dia cansativo. Enquanto Juliana aproveita, Maria trabalha. E muito. A empresária já tem 20 anos no ramo. Começou com poucos equipamentos e muita força de vontade. Eu era atendente, a faxineira, a lavadeira, a que atendia cliente sorrindo, entendeu? Eu esquecia a parte de casa e era uma loucura a minha vida. E às vezes, assim, andava de ônibus, eu não tinha carro naquela época, entendeu? Então eu me virava, me desdobrava. O crescimento veio com a clínica de estética só dela. Só que para chegar até aqui teve de investir pesado em capacitação. Curso para aprender a vender, para formar preços, controlar gastos. Hoje está sorrindo à toa. Crise? Que nada. Hoje eu tenho meu comércio, é meu, eu não pago aluguel. Assim, tirado aqui do meu suor e da minha força de vontade de estar fazendo os cursos. E todas as vezes que aparece um curso novo, eu estou lá para fazer. Uma pesquisa feita pelo Sebrae com mais de 8 mil empresários do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e também aqui do Distrito Federal, principalmente do setor de serviços, aponta que mesmo nesse momento de crise, os empreendedores que decidiram investir em planejamento e em capacitação estão vendendo bem mais. E assim conseguindo alcançar bons lucros. Uma média de 50% a mais. É essa a realidade de João Paulo. Ele começou com esta loja de bicicletas, mas decidiu empreender mais. Alugou o comércio ao lado e abriu um café, com várias opções de salgados e lanches prontos. As pessoas vinham arrumar a bicicleta, ficavam esperando aqui, pô, cadê o café e tal? Aí surgiu da ideia do cafezinho. Quer saber o segredo do sucesso em 2 negócios? João Paulo não esconde o jogo. Nesse momento de crise que tem que procurar mesmo a capacitação, porque aí você vai conhecer, porque imagina você investir um dinheiro, depois você vê que aquele formato que você fez, aquela obra que você fez, não é funcional. Bom, agora a gente segue falando de saúde, segue ao vivo para o Paraná, onde está Fabiana Vantucci. Fabiana, bom dia para você. Quer dizer que uma pesquisa feita por aí pode mudar a realidade dos pacientes com mal de Parkinson? Pode mudar sim, Lidiane. Bom dia para você, bom dia, Marcela, bom dia a todos. Olha, a gente sabe que hoje um dos grandes desafios para os médicos é fazer o diagnóstico antes que os sintomas mais graves apareçam. Mas uma nova pesquisa feita aqui pela Universidade Federal do Paraná pode ajudar no diagnóstico precoce do Parkinson. Hoje estima-se que cerca de 300 mil pessoas tenham Parkinson no Brasil. A maior dificuldade ainda é diagnosticar a doença. Seu Eduardo sabe muito bem como é sofrer com os sintomas sem o tratamento adequado. Ele passou por 4 médicos antes de receber o diagnóstico correto. Eu fui em 4 médicos e eles não descobriram o que eu tinha, né? Um falou que eu já era e assim por diante, né? Daí eu fui no outro médico, aí eu cheguei lá e quando ele fez quando eu entrei no consultório, entrei com a mão assim, uma em cima da outra, né? E a gente sem perceber, né? E ele olhou assim e disse, não preciso te consultar, você tem a doença do Parkinson, né? A boa notícia é que pesquisadores da Universidade Federal do Paraná podem estar no caminho certo para o diagnóstico precoce da doença. De acordo com o coordenador da pesquisa e chefe do laboratório de neurofisiologia da universidade, no caso dos portadores de Parkinson, o estudo aponta que a relação direta entre a privação do sono REM, fase onde ocorrem os sonhos, e o aumento dos movimentos oculares. E nós estamos trabalhando principalmente com as alterações de sono que ocorrem na doença de Parkinson, e identificando uma série de outros correlatos pré-clínicos, ou seja, que ocorrem antes das alterações motoras, que nós chamamos de marcadores pré-motores. E dentre essas alterações, nós temos a alteração do sono REM,
que é um marcador importante. E nós, nesse último trabalho, identificamos agora uma alteração associada à ativação do núcleo óculo-motor, que é uma região do cérebro associada com o movimento dos olhos. O estudo ainda precisa entrar na fase de testes com humanos, mas ainda não há previsão. A ideia também é desenvolver um aplicativo para smartphones que utilizará a câmera do aparelho para detectar os movimentos dos olhos dos pacientes. Mais uma ferramenta que pode auxiliar no diagnóstico precoce da doença. E com isso, então, a nossa perspectiva é poder futuramente conseguir identificar melhor essas alterações e estabelecer estratégias diagnósticos com o uso de aplicativos, por exemplo, para smartphones, e com isso gerar um score, né, um valor para esse desempenho oculomotor do paciente, ajudando então o clínico a fazer o estagiamento da doença e também o controle da terapia farmacológica. O objetivo da pesquisa é estabelecer uma estratégia de diagnóstico precoce que possibilite um tratamento efetivo antes da fase mais avançada da doença, o que, segundo o pesquisador, ainda não é uma realidade, já que os estudos relacionados à medicação não avançam na mesma velocidade. São muitas as possibilidades, ou seja, a literatura mostra que há várias alterações precoces no Parkinson, mas ainda a gente não consegue, do ponto de vista científico, concatenar muito bem qual seria a mais importante, a mais relevante. Então, toda estratégia como essa, eu acho que tem um grande valor do ponto de vista de emprego, de aplicabilidade, e a nossa ideia é conseguir tornar isso real o quanto antes. E agora o assunto é economia. A inflação é um termo constante nos noticiários, mas muita gente não sabe muito bem como ela afeta o nosso dia a dia. Vamos conferir agora na reportagem quais são os impactos dela e como é possível proteger o nosso bolso. Inflação. Este é um problema que afeta a vida dos brasileiros há décadas. Entra governo e sai governo, a principal preocupação sempre é a inflação. Mas será que a população sabe o que é a inflação? Este monstro que aflige todos os economistas e governantes? De uma certa forma, repassar os custos para o contribuinte e repagá-los. Depende de inflações altas, baixas, que a gente vive hoje, né? É quando tem mais dinheiro circulando e os preços subindo. A inflação é um aspecto da fraqueza da economia do país. É mais ou menos isso. A grosso modo, a inflação nada mais é do que a desvalorização do real. Bem, a inflação é o aumento sistemático, o aumento contínuo dos preços de todos os produtos. Alguns têm um aumento maior, outros têm um aumento menor. Então, a média desses aumentos é que caracteriza a inflação. Principalmente quando não há aumento de salários ou até redução dos salários, como está acontecendo em muitas categorias, em razão das negociações para a preservação de emprego. Mas será que existe alguma maneira de fugir da inflação e perder menos dinheiro? Por incrível que pareça, existe sim. E a resposta é muito simples. Basta pesquisar antes de comprar. Bem, procurar sempre os produtos mais baratos, pesquisar muito no mercado, porque sempre há oportunidades. Procurar suprimir alguns hábitos que levem a despesas maiores, então buscar reduzir seus hábitos de consumo ou reduzir o consumo daqueles itens que têm um maior custo. Como vocês viram, pesquisar e economizar, por enquanto, são as melhores saídas. Pelo menos até a crise passar. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Marcela e Lidiane, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada, Fabiana. Um ótimo trabalho para você também e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom, um estudo concluiu que 30% das redes não tem segurança e qualquer um pode se tornar vítima de golpes virtuais. A correria do centro de São Paulo, pausa para mexer no celular e tem que ser neste ponto aqui. Pelo Wi-Fi, né? Que é livre, né? Wi-Fi grátis.
Eu prefiro Wi-Fi porque aí no Wi-Fi eu não gasto meu 3G, entendeu? Aí eu prefiro vir no Wi-Fi mesmo. É assim que Ingrid aproveita para colocar em dia as redes sociais e também baixar músicas. Como eu uso um aplicativo de música, aí é bem mais rápido baixar, né? Wi-Fi livre nos espaços públicos e também nos privados. Hoje em dia, todo lugar tem essa placa aí. Quem é que nunca chegou a um restaurante ou a uma loja e foi direto perguntar a senha do Wi-Fi? Ou então ficou por aí caçando uma internet de graça? Uma facilidade tanto, mas que também pode ser uma armadilha. Uma empresa de segurança analisou 31 milhões de pontos de acesso de internet sem fio no mundo e revelou dados preocupantes. 25% das redes não ofereciam qualquer tipo de proteção ao usuário. E o problema por trás é exatamente o que está por trás, né? Onde você está se conectando ou no que você está se conectando. Se você está se conectando realmente em algum lugar seguro, controlado por alguém, ou tem alguém com alguma atitude maliciosa por trás disso. Porque se tiver, essa pessoa pode conseguir acessar, por exemplo, senhas de banco, dados do cartão de crédito, documentos, e-mails, entrar nas suas redes sociais. Alguém mal intencionado pode até criar uma rede de internet com o mesmo nome do estabelecimento onde você se encontra, ou um nome bem parecido. Nem precisa ser técnico para criar uma rede. Aí você, sem saber, entra na errada e entrega de bandeja seus dados. Por isso, regra número 1. Antes de usar qualquer rede por aí, desconfie das que te pedem senha. Não conecte a redes desconhecidas só porque apresentam o melhor sinal e certifique com o estabelecimento qual é o nome certo da conexão do local. Mas alguns cuidados básicos valem não só para a internet, como para outros dispositivos. Manter as senhas do dispositivo sempre atualizada, ter algum tipo de proteção, seja no celular, seja no computador. Você não vai, por exemplo, acessar o banco, o seu banco através desse tipo de rede. Eu acho que o risco é muito maior. A vida hoje está cada vez mais digital. Então, a gente tem que pensar um pouco na segurança dos nossos dados, nosso dia a dia. Precisa ficar atento para não correr aí nenhum risco. E olha só, um idoso foi morto quando tentava defender uma criança que seria atacada por cães da raça Pitbull. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Os animais fugiram de uma casa quando um funcionário deixou o portão aberto. Eu tava com um pedaço de madeira tacando pedra, o cachorro não tava saindo. Aquela sensação de impotência, de você querer fazer alguma coisa e não conseguir. Arid Oliveira Mendes, de 83 anos, foi atacado por 3 cães da raça Pitbull. A violência do ataque dos cachorros ainda é vista na calçada. O caso chocou a todos que moram no bairro. Muita gente contou à nossa equipe de reportagem que esta não foi a primeira vez que os cães foram vistos na rua. Estavam muitos de bicicleta aqui e eu parei de andar de bicicleta porque eles ficavam tentando pular o muro. Aí é medo. Pitbull, todo mundo tem medo. Depois do ataque, uma mulher se apresentou à polícia como dona dos cachorros. Ela prestou depoimento e foi liberada. Na delegacia, contou que os cães fugiram pelo portão no momento em que um empregado saía da casa. A investigação está sendo feita pela Divisão de Homicídios. A Polícia Civil informou que a responsável pelos animais será multada. O valor ainda não foi definido. Ela deve responder administrativamente pelo caso. Já o funcionário dela será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Bom, momento de interatividade aqui na tela do Link Record News. Hoje é com relação a uma imagem feita no final de semana. Uma universitária acusa policiais militares de terem agido com excesso de violência durante uma abordagem. Ela não respeitou a ordem de parada durante uma abordagem policial, infringiu então esse comando e depois foi fechada por diversas viaturas, como nós observamos agora nas imagens. Foi abordada, imobilizada, ela se rendeu, saiu do carro, parou o veículo próximo à sua residência. Ela disse que não estava se sentindo à vontade e por isso em segurança. E aí, na hora que ela se entregou, olha só, ela recebeu um golpe conhecido como gravata de um dos policiais e foi conduzida até o carro da polícia, levada a uma viatura para o Distrito Federal, o Distrito Policial, melhor dizendo. E aí, diante dessa situação, perguntamos para você se você acha que a polícia errou durante esta abordagem. Exatamente. Se quiser mandar o WhatsApp, é só mandar no número aqui embaixo, 11 95307 1851. E a gente tem bastante participação chegando desse tema, que é um tema sempre polêmico, que divide opiniões. Vamos ver algumas opiniões que chegaram aqui na tela.
Olha só, da Idália de Capelinha, Minas Gerais. A mulher errou em não parar na blitz policial, mas houve abuso de autoridade porque, após perceberem que não eram bandido, eles continuaram fazendo esse cerco. Obrigada pela sua opinião, Idália. A Valquíria de Campinas, interior de São Paulo, escreveu o seguinte: a forma de abordagem da polícia assusta qualquer um. A polícia não tem preparo. Quantos inocentes já morreram assim? É a pergunta que ela deixa. Obrigada, Valquíria. Agora o Marco de Poá, São Paulo. A polícia está correta, pois ela deu fuga nos policiais. É o que pensa o Marco. Obrigada. Tem também a opinião do Marcelo, de São Paulo, capital. Errou com certeza. E é o que foi falado. A polícia passa a imagem de que, ao invés de proteger, só ameaça. Obrigada, Marcelo. Muita gente se sente ameaçada, né? Agora, a opinião do Alexandre de Aracaju, Sergipe. A polícia agiu bem. Como ela não parou na primeira vez, a polícia foi obrigada a chamar reforço. Parabéns para os policiais da ação. Alexandre, então, que pensa diferente. Tem também a participação da Tairine, de Campina Grande, na Paraíba, no Pará, aí pela sigla do estado Pará. Então, a abordagem foi muito errada. Não era necessária tanta violência. Deveria ter uma policial feminina. Obrigada, Tairine. Henrique, de Feira de Santana, Bahia. A polícia agiu correto. A desobediência das suspeitas provocou essa reação, é o que pensa, então, o Henrique. Agradeço aqui, então, a opinião da Tairine, que veio lá da Paraíba, Campina Grande, então, Paraíba. Obrigada, Tairine, pela participação. Agora a gente segue aqui com a mensagem do Edevaldo, de Vargem, São Paulo. Primeiramente, acho que quem não deve, não teme. Qualquer um está sujeito a uma abordagem, ainda mais nos dias de hoje. Excelente trabalho da PM. Parabéns aos militares. O Edevaldo complementa aqui a sua mensagem. A gente agradece e lembra que você pode participar, então, até a segunda edição. Mais momentos de interatividade na tela até o resultado oficial da enquete do dia para você. Bom, agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, falar com a Sônia Souza para saber dos destaques de hoje do Record News Paulista, que começa logo mais depois da primeira edição do Link Record News. Sônia, e aí? Bom dia para você. Oi, Sônia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos. Olha só, começo de ano vem sempre com novas perspectivas. E no Brasil, atualmente, quando se fala em emprego, então, aí que a perspectiva tem que ser muito boa mesmo. E por isso, trabalhadores da construção civil têm investido em qualificação, que é para tentar retornar ao mercado de trabalho. Ao lado do comércio, o setor, a construção civil, foi um dos mais atingidos pela crise econômica. A gente vai mostrar isso e vai mostrar também que os cupins, além de detonar aí, de destruir imóveis, também podem até abalar a estrutura das casas. É isso mesmo. E depois do período de revoada que aconteceu em setembro, os insetos costumam aparecer com mais frequência dentro de casa nessa época do começo do ano. E aí é preciso redobrar os cuidados. Agora, se você ficou curioso como combater os cupins, é só ficar ligadinho com a gente a 1h da tarde no Record News Paulista, que começa logo depois do Link Record News. E eu espero todos vocês. Marcela e Lidiane. Tá certo, Sônia. A gente acha que é um problema comum, não dá muita atenção, mas realmente precisa de dicas para combater, de fato, e acabar com os cupins. A gente espera, então, a sua dica no Record News Paulista de hoje. Até lá. Até lá, bom trabalho. A gente segue agora para um rápido intervalo e volta em instantes a seguir a sua opinião aqui no Link Record News. E ainda com a crise financeira e o calorão, Escola de São Paulo decide ensinar dona de casa e comerciantes a produzirem o sorvete de massa. Olha só, a gente mostra já já. Onze horas e 56 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. E a gente fala agora de um caso de segurança pública ou da falta dela. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, bandidos fizeram um arrastão e roubaram 9 pessoas em poucas horas. Os suspeitos aterrorizaram por Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Essa vítima, que preferiu não gravar, foi agredida por uma coronhada. Este outro rapaz também foi golpeado depois de jogar a chave da moto em cima deste telhado para não ter o veículo levado. Bateram a arma na minha cabeça, falando que eu ia morrer, que eles queriam dinheiro. Eu falei que não tinha dinheiro. Eles pediram o celular, a carteira, eu dei, eles foram embora. Esta moça é uma das vítimas que estavam no ponto de ônibus. Ela conta que foram minutos de desespero. Eles falaram palavras de baixo escalão conosco, né?
e pediram pra gente deixar as coisas e colocar a arma, apontar a arma pra gente. Pelo menos 9 pessoas foram roubadas em poucas horas. A Guarda Civil encontrou vários pertences de vítimas com os suspeitos. Durante a tentativa de fuga, de acordo com a GCM, os criminosos chegaram a atirar. Durante o acompanhamento aí, a gente foi surpreendido aí por um disparo de arma de fogo do garupa. Graças a Deus aí não foi atingido nenhum componente da equipe. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante. Com eles estava esta arma, bolsas e mochila, vários celulares e dinheiro. De acordo com a Guarda Civil, os 2 têm passagens pela polícia. Os criminosos fizeram um arrastão neste ponto de ônibus, subiram a rua, roubaram em frente a este comércio e também os funcionários deste posto de combustível. A polícia espera que novas vítimas façam o reconhecimento dos suspeitos. Se a gente não tivesse entregado, com certeza agora eu sei, né, que era arma de verdade, que no momento eu pensei, aí deve ser de brincadeira, né? Mas eu não quis pagar para ver, Deus me livre. Deus nos livre, viu? Bom, e é só o clima esquentar que muita gente começa a fazer sorvete em casa. A maioria faz aquele de palito mesmo. Que é mais facinho de fazer, né? Mas uma escola está ensinando a dona de casa ou até mesmo comerciantes a produzirem o típico sorvete de massa. Célia é viciada em sorvete desde a infância. Come de sobremesa diariamente até no inverno. Mas dá para comer todos os dias? Essa receita dá. É que só vai banana congelada, um pouquinho de mel e cacau em pó. A filha, nutricionista, fez a mãe entrar na linha. Minha filha me ensinou uma receita nova que não engorda, que faz bem para a saúde. Então, consigo tomar todo dia. Sorvete para mim é uma coisa assim, é refrescante. Não importa frio ou calor, para mim sorvete é tudo. E tem quem lucra com essa paixão. Gelinho, din-din, sacolé, suquinho, são vários os nomes, mas o sabor é o mesmo, de infância. Se tiver muito calor, aí você consegue vender o quê de geladinho? Uns 20 por dia. Tudo vale, porque assim, tudo que entra para complementar a sua renda, vale a pena. Ricardo tem uma gelateria há 3 anos. Descobriu que existia formação para sorveteiro, se reciclou e agora fatura bem mais. Você usava para fazer morango, por exemplo. Eu usava uma pastinha pronta de morango, né? Agora não, agora eu uso morango fruta, 100%, né? Natural da feira, enfim. Acaba sendo mais saudável. Muito mais saudável, né? Muito mais natural, mais saudável, mais bonito também. Eu acho que a cor fica mais natural, né? E o público percebe isso, né? Claramente, assim. Dos métodos mais simples até os sabores mais sofisticados. Aqui se aprende um pouco de tudo. As técnicas são importadas da Itália, França, Estados Unidos e adaptadas para o clima e para o gosto do brasileiro. Dessa escola já saíram 800 chefes sorveteiros. A gente ensina os alunos a criarem as suas próprias fórmulas, receitas, descobrirem o potencial dos ingredientes, os produtos que vão usar e não simplesmente comprarem produtos pré-prontos, pós artificiais ou pastas artificiais, misturarem e dizerem que são sorveteiros. Aqui não tem isso. Estou fazendo o curso porque gosto muito de sorvete, queria aprender a fazer para fazer em casa. O resultado de tanta criatividade na produção é esse. Quem consegue resistir? A partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui com o link Record News e agora um lembrete para você que pede a sua atenção. Você, motorista que tem carro com placas final 1, fica atento, viu? É, porque termina hoje o prazo para o pagamento do IPVA com desconto. Com placa final 1, o motorista pode pagar em parcela única com desconto de 3% até hoje. Placas final 2 até amanhã. Final 3, o prazo vence na quarta-feira. Para placas com final 4, a data limite para pagamento com desconto é dia 12. Final 5, dia 13. Já os motoristas com carros de placas final 6 terão até o dia 16 para quitar com desconto. Final 7, o prazo vence dia 17. Final 8, pagamento até o dia 18. Placas com final 9 até 19 desse mês. E quem tem carros com placas final 0 pode aproveitar o desconto até o dia 20. Segundo os especialistas, para quem tem dinheiro guardado, a melhor opção é à vista. O pagamento pode ser feito nos caixas eletrônicos e também pela internet. Basta levar o número do Renavan. Licenciamento e o seguro obrigatório também podem ser quitados. Já as casas lotéricas só irão receber o IPVA.
Bom, e para falar então sobre os gastos desse início de ano, como deixar as contas no azul também, assim como nós vimos aí essa dica falando sobre a quitação do IPVA com ou sem desconto, a gente recebe aqui o planejador financeiro Mauro Calil. Olá, bom dia, Bom dia. Boa semana a todos. Boa semana para você também. É interessante esse aspecto do IPVA, né? Porque assim, só vale para quem tem dinheiro guardado, né? Para aproveitar. Você não vai tomar empréstimo para pagar com desconto, porque o juro do empréstimo é maior do que o desconto, né? Então, só realmente quem tem essa reserva tranquila para quitar à vista, senão vale a pena dividir. E sim, sem dúvida. E essas contas todas, né, IPVA, IPTU, material escolar, todas essas contas que tem no começo do ano, quem puder, é melhor pagar à vista e se for, ou parcelar. Acho que é mais difícil, claro, pagar à vista. Mas como que a pessoa pode fazer para se organizar desde o ano passado para conseguir chegar com um dinheirinho ali, para conseguir pagar essas contas à vista? Bom, Marcelo, o que é importante dizer é que essas contas não são surpresa, né? Elas chegam todo ano, né? Assim como a conta de luz todo mês chega, então a gente tem IPVA, IPTU, matrícula escolar, etc. Todo ano tem. Né? Então, o que você faz a partir de hoje? Vamos dizer que você não se organizou o ano passado, não tem dinheiro guardado, nada. Você vai verificar, por exemplo, que o seu IPVA foi de R$ 1.200, por exemplo. Poxa, R$ 1.200, você vai ter que pagar pelo menos isso o ano que vem. Então, você guarde R$ 100 todo mês numa aplicação financeira que você carimba lá, o IPVA de 2018. Né? E aí você deixa essa aplicação financeira, lá na frente você vai ter os R$ 1.200 mais o jurinho do período, então não vai doer tanto no bolso na hora de você fazer frente a esse IPVA. A mesma coisa com IPTU, a mesma coisa com matrícula escolar, etc. E também o que acontece é o seguinte, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, o tal do planejamento financeiro, né? Uma planilha, né, um caderninho onde você vai anotando mês a mês tudo que você gasta, o que você recebe, o que você gasta, né, te auxilia demais. Né? Se você não sabe usar o computador para fazer isso, se você não tem um smartphone onde você possa baixar o seu aplicativo para fazer isso, você pode fazer num caderno. Né? A verdade é essa, é uma organização muito simples. Ela é mais chata do que complicada, né? Mas é algo libertador, porque as pessoas, a maior reclamação que a gente tem lá na Academia do Dinheiro é: eu tenho orçamento apertado. Né? Ah, meu orçamento é apertado, é apertado. A verdade é que as pessoas simplesmente não sabem para onde vai o dinheiro. Quando vê, tem conta para pagar. E aí vale desde anotar aquela bala que foi comprada, o cafezinho, até uma despesa de supermercado. Sim, porque as grandes despesas a gente tem na cabeça. A gente sabe quando a gente paga de aluguel, de condomínio, mais ou menos quanto gasta de combustível na semana. Essas grandes coisas que têm um grande impacto, a gente sabe. A goteira que é ruim, né? Aquela balinha, aquele cafezinho, aquele pãozinho de queijo, aquelas coisas deliciosas, né? Às vezes a manicure, né, que você não contabiliza, isso é o que tem um grande impacto na sua vida. E isso impacta aí, às vezes até 30% do teu orçamento, por incrível que pareça, de R$1, R$2, R$5 que você vai gastando dia após dia. Não, e é impressionante como a gente gasta com farmácia, né? Eu baixei um aplicativo de celular e vi que, e aí ele divide proporcionalmente de acordo, ele puxa os dados do banco. É muito interessante esses aplicativos, né? São muito úteis, né? E ali eu vi, nossa, olha quanto eu gastei com farmácia. E são contas que não estão ali planejadas, que a gente não sabe que vai gastar tanto, né? Isso também corrói bastante, né? Essas contas que não são planejadas, mas são contas que vão ali consumindo. Vão consumir, que nem o cupim, né? Exatamente, igual o cupim. Que nem o cupim que vai ser dito daqui a pouco. Então, o que acontece é o seguinte, tá, gente? O segredo da história é realmente o planejamento, tá? O planejamento começa com o ano passado, né? Todo mundo tem anotado de alguma forma ou guardado de alguma forma as contas que pagou o ano passado. Se não tem, olha lá no teu extrato bancário as suas retiradas, né? Para onde que foi? Começa essa organização por aí. E mais uma vez, você pode estar lá pegando seus extratos e anotando num caderno, ou pode estar pegando seus extratos e jogando numa planilha no computador. Aí começa a projeção para esse ano que está começando. Então, o que você gastou em janeiro do ano passado? Tem coisas que são iguais, muitas delas, e algumas outras que são diferentes. Então, por exemplo, quem
não fez festa de Réveillon ano passado e fez esse, isso vai ser diferente. Quem tirou férias o ano passado, mas não tirou nesse período, vai ser diferente. Agora, a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, etc., tudo isso é mais ou menos igual. E a partir daí, você já começa a prever o que vai acontecer nesse ano. Bom, Mauro, fizemos ali a planilha, colocamos as contas e ainda assim tá difícil. Mesmo cortando, fechando a torneira de tudo, ainda falta dinheiro. Nesse momento, muitas pessoas recorrem às vezes a uma segunda profissão, tentam procurar ali um dinheirinho extra, mas precisa aparecer dinheiro nesse momento. Como é que a gente faz dinheiro então, às vezes com coisas que tem em casa? O que a gente pode começar fazendo? Tem essa parte também que pode ser desesperadora, né, do planejamento financeiro, que você olha assim, nossa, em março eu vou gastar tudo do ano inteiro, né? Então, nesse momento tem algumas atitudes que você tem que tomar, tá? A primeira delas é realmente buscar novas fontes de renda. Todo mundo, sem exceção, tem um talento que pode ser vendido. Tá? Eu conheço pessoas, né, senhoras de 70 anos, que elas fazem bordado para enxoval de criança. Né? Então, vocês são mães, né? Assim, vocês, com certeza, quando a criança de vocês nasceu, gostou de ter lá um enxoval com o nome do filho de vocês, da filha de vocês. Ok. Provavelmente vocês não fizeram, vocês compraram, né? Por quê? Porque vocês estão em outra profissão. Agora, aquela senhora faria isso por vocês e te cobraria, vocês estariam agradecendo, entendeu? Quer dizer, sim, é a forma de agradecer. Então, quer dizer, até do artesanato, como a gente viu, sorvete, né? Você pode fazer para consumir ou para vender, né? Então, se você tem que buscar uma nova fonte de renda. Agora, tem um outro aspecto que pouca gente olha, para aquilo que tem guardado em casa, né? Quem nunca comprou aí uma bicicleta ergométrica que virou cabide? Né? Uma esteira que virou cabide, uma bicicleta que está enferrujando. Olha para o armário, tem um monte de roupa que você não usa há 2, 3, 4 anos. Né? Marcela se entregou com esse sorriso aí, né? Você não usa há 3, 4 anos. Então, recolhe isso tudo, vai para um brechó, anuncia na internet, vende, faz dinheiro. Né? E aí, para que esse dinheiro? É para gastar? Não, é para te ajudar nesse planejamento e organização financeira para esse ano. Tá? E a questão é que é muito interessante isso, né? Conforme você vai trabalhando, vendendo aí até na própria empresa onde você trabalha, né? Vendendo objetos, enfim, maquiagem, etc. Você faz amigos, você consegue renda, você aumenta as suas possibilidades e isso é que é muito interessante. Muito bem, assim todo mundo consegue, dentro do possível, manter as contas no azul. É o nosso objetivo aqui com essa coluna semanalmente. Mauro, muito obrigada pelas informações. Quem quiser mais dicas? Quem quiser mais dicas, academiadodinheiro.com.br. Enfim, a gente auxilia as pessoas e vai lá no site e dê sua opinião. Legal, Mauro. Obrigada, viu? Até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço. Mauro. Bom, e o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, tem a Festa do Globo de Ouro, com poucas surpresas. Noite teve La La Land como grande destaque, com recorde de 7 prêmios. E ainda os 10 anos do lançamento do primeiro iPhone. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Fique ligado. Meio-dia, 14 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. De volta agora com a sua participação, a gente fala do caso da universitária que acusa policiais militares de agirem com violência contra ela. Ela rejeitou, negou um pedido de parada em que os policiais, de abordagem policial que a polícia tinha feito. E aí a gente até mostra nas imagens. A polícia, depois ela acabou parando esse carro, depois que colidiu, inclusive com o carro da polícia, ela acabou parando. E ali uma série de agentes da polícia militar cercaram o carro, pegaram ela, inclusive deram uma gravata a ela, abordaram ela até o distrito policial. A gente pergunta se você acha que a polícia agiu com violência nesse caso, que a gente mostra, inclusive, as imagens novamente para você. Para votar é só usar a hashtag LinkRecordNews na nossa enquete, ou ainda, se você quiser mandar a sua opinião, sua mensagem, no nosso WhatsApp, o número é 11 95307 1851, e a gente tem bastante participação chegando sobre esse tema, né, Lidiane? Isso mesmo, Marcela. Vamos conhecer agora a opinião
opinião do pessoal que participa, começando pelo Isaac, lá da Bahia. Ele mandou o seguinte pelo WhatsApp: total despreparo dos policiais. Uma vez que viu ela desarmada, poderia conduzi-la para a delegacia sem violência. Ela seria a única imprudente nessa história. Observação feita pelo Isaac. Obrigada pela mensagem. Agora, a opinião da Raquel, de São Paulo, capital. A polícia agiu corretamente. Não se pode fugir de abordagem policial. A polícia não tem bola de cristal para saber quem é honesto ou não. Essa moça colocou a própria vida em risco, é o que pensa a Raquel. Tem também a participação do Paulo, aqui da capital paulista. A polícia errou completamente, nem sequer pediu documentos à moça. O abuso de autoridade foi muito claro. Os policiais queriam mostrar serviço, é o que pensa o Paulo. Obrigada pela mensagem. Agora a mensagem do Fábio Costa, de Cantagalo, no Rio. A polícia agiu certo, pois no momento em que ela furou a blitz, ela colocou todos os policiais em estado de alerta. Por isso, mereceu uma abordagem mais enérgica, essa é a opinião do Fábio. Tem agora a participação da Lourdes, de Valinho, São Paulo. A polícia está totalmente errada. Quando se trata de bandidos, eles têm todos os direitos. Agora, se viram que é uma cidadã, por que tanta agressividade? É o questionamento que deixa a Lourdes. Obrigada pela mensagem, Lourdes. A Camila, de São Paulo, capital, pensa o seguinte: a polícia não errou, ela desobedeceu a ordem de parada, colocou em risco a vida dos policiais na tentativa de fuga e não desceu do carro, por isso foi necessário deslocar vários carros para apoio. Obrigada pela sua participação, Camila. Tem agora a mensagem da Patrícia, de Altamira, no Pará. Os policiais erraram, pois a mulher estava desarmada e não apresentava nenhum perigo. Obrigada, Patrícia. Agora, a Lu Esdrey, de São Paulo, capital. Houve erros de ambas as partes, mas ali a pessoa preparada para agir são os PMs e não a mulher. A polícia não tem preparo e a tendência é ficar pior. Obrigada pela sua participação. Tem também agora a mensagem do Alan, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os dois erraram. Ela deveria sim ter parado, mas seu medo também é compreensível. A polícia tinha os motivos para desconfiar. Afinal, ela deu fuga, mas desnecessária a abordagem, já que ela desceu sem nada nas mãos. Obrigada, Alan. Agora o Pedro, de Vinhedo, São Paulo. Lamentável a atitude da mulher assumindo uma postura de fugitiva, pondo em risco a vida de várias pessoas. Apoio totalmente a decisão policial. Portanto, várias opiniões chegando a respeito desse assunto, que é um assunto polêmico. Muitas opiniões achando que sim, que a polícia agiu de forma correta, e muita gente achando que a polícia agiu de forma bastante agressiva. Você pode continuar participando nas nossas redes sociais. Bom, por falar em redes sociais, agora a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Oi, Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lid, boa tarde, Marcela, e boa tarde para você que está em casa assistindo a gente. Também vou falar de um tema que divide, sabe? Igual a polêmica da nossa enquete. Tem gente que concorda, gente que discorda. Ontem à noite rolou o Globo de Ouro, que é uma das principais premiações da indústria aí, audiovisual, de filmes, de cinema, né? Das séries, da televisão. E aí quase um esquenta para o Oscar, que está chegando, né? Ela vem um pouquinho antes, é uma das mais importantes, essa temporada que eu adoro de premiações, né? Começou. E se você, ao contrário de mim, não ficou acordado ontem à noite, até de madrugada assistindo, a gente vai primeiro mostrar o que aconteceu para você ficar a par de tudo que rolou. Roda a matéria. La La Land. La La Land ganhou todas as categorias de comédia ou musical. Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator, melhor atriz, melhor canção original e melhor trilha sonora. Moonlight, Sob a Luz do Luar, ganhou na categoria de melhor filme dramático. Uma das maiores surpresas da noite foi a vitória da francesa Isabelle Huppert na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama pelo trabalho em Elle. Isabelle Huppert, Elle. Entre os vencedores, Viola Davis, que levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante por Fences, fez um discurso emocionante. Ela ganhou um Globo de Ouro pela primeira vez depois de 5 indicações. A homenageada do Globo de Ouro 2017 foi Meryl Streep. A atriz recebeu o prêmio pela carreira que construiu. Meryl se emocionou ao defender os estrangeiros que vivem nos Estados Unidos e fez duras críticas ao presidente eleito Donald Trump.
Quando poderosos usam suas posições para fazer bullying com os outros, todos nós perdemos, afirmou a atriz. A melhor série dramática de TV foi The Crown. E Atlanta venceu na categoria Melhor Série de Comédia. Apesar do La La Land ter ganhado tantos prêmios, ele que não passou aqui ainda no Brasil, o que ficou como destaque nas redes sociais e que causou aquele bafafá mesmo foi o discurso da Meryl Streep, que você viu agora. Ela recebeu o prêmio pela obra da carreira, né? Não foi por um papel específico, foi por tudo que ela já fez. E aí no discurso ela atacou diretamente o Trump, sem falar o nome dele, mas diretamente. Falou do nosso presidente, quando alguém tem tanto poder. E aí o que aconteceu? Todo mundo já estava esperando que ele fosse fazer o que ele sempre faz, que é pegar o Twitter dele de madrugada e começar a falar. Obviamente ele fez isso, a gente trouxe os tweets aqui para vocês, ele tweetou 3 vezes, cada tweet com milhares de respostas e comentários. São esses aqui, ele chama esses que estão aqui do meu lado, ele chama a Meryl de... Essa palavra flunk que ele usa pode ser lacaio, teve gente que traduziu até como amante da Hillary, assim, sabe, pegando pesado. Mas ele começa assim, o que é muito bom, que é muito Trump. Meryl Streep, uma das atrizes mais, como que eu posso dizer, sobrevalorizadas, né? Assim, mais valorizadas do que deveriam em Hollywood. Ou seja, ela é a que tem aí mais indicações para o Oscar. Já usa um termo pejorativo, Já né? começou dando porrada, né? Falou assim, ela que é supervalorizada, 19 indicações para o Oscar, se eu não me engano. Ela que é supervalorizada, então já começou brigando com ela. A internet se dividiu. Hollywood é muito liberal, né? A maioria que estava ali votou mesmo na Hillary declaradamente. Então, a primeira briga da noite foi a Meryl Streep. Se você abrir o seu Facebook, aí, o seu Twitter, você vai ver um monte de coisas dela. Por quê? Porque o discurso dela foi atacando ele e ele respondeu. Tá? Ele não deixa quieto, né? Ele vai para cima e, no mesmo momento, ele começa a repercutir. E ele repercute de um jeito pouco político, né? O que chama muita atenção, Ele né? é agressivo, Ele né? é agressivo, exatamente. Sem filtro. Porque se você tem ali um político, ele tem uma consultoria, né? Os representantes dele, relações públicas, você não deixa o seu político ficar falando um monte de besteira na internet. Mas ele mesmo se elegeu com esse discurso de não sou político, né? Então ele está mantendo, falando o que ele quer, não tem freios, não tem papas na língua mesmo. Pro bem e pro mal. Bom, a gente Madrugada espera quente, que o né? governo dele seja um pouco mais cauteloso, né? Vamos ver. Mas não foi a única polêmica do Globo de Ouro. Teve uma outra que foi muito curiosa, nas redes sociais repercutiu na hora. Foi mais ali mesmo, não foi nem muito na televisão, gente falando, foi nas redes sociais. Tem um filme que chama Hidden Figures e outro filme que chama Fences. E aí uma repórter foi falar com aquele Pharrell Williams, você de casa deve se lembrar que é o da música Happy. Ele fez a trilha desse filme Fences. E aí o que aconteceu? Ela foi e misturou o nome dos 2 filmes. Ela falou Hidden Fences. E é Hidden Figures 1 e Fences outro. Qual é o grande problema? Primeiro, os 2 filmes têm elencos e a temática é mais sobre pessoas negras. E você tem outras séries com nomes parecidos. Night Off, Night Manager, ninguém confundia. E a repórter que errou e fez isso com ele é filha do Bush. É a Jenna Bush. Então você imagina o burburinho que deu na hora. A filha do Bush foi até o Pharrell Williams, errou o nome dos 2 filmes. A gente tem o vídeo para mostrar para vocês. O primeiro é desse aqui, dela errando. Esse aqui que está rodando. Ela fala, Hidden Figures. For Hidden Fences, aí ela erra, né? Ela mistura os 2 filmes. Mas teria sido de propósito, então? Não, ela errou. Só que aí qual é o problema? Número 1, tem a questão racial. Nos Estados Unidos essa coisa está dando muito problema em 2016 e agora em 2017 persiste. O Oscar ano passado teve aquela polêmica racial de que não só tinha atores brancos, o Will Smith ficou de fora, fez uma campanha, e foi errado ele estar de fora mesmo, porque ele é muito bom. E é o que aconteceu, quando o Michael Keaton, que fez o Batman, fez o Beetlejuice, um ator muito famoso, né? Ele fez o Birdman recentemente, quando ele foi pro palco, ele também errou, a mesma coisa. A gente tem esse vídeo também, ele subiu, ele falou a mesma coisa, ele falou mesmo, dá para pegar a voz dele. Então a polêmica se alastrou nas redes sociais. Vamos ver como termina. O fato dela ser a filha do ex-presidente, né, é o que chama atenção, né? Na hora, esse é o trecho em que ele erra, né? Tem um trecho curtinho, ele tá falando. Aí, Hidden Fences, ele erra também, mistura o nome dos 2. Não misturaram de nenhuma outra, dessas 2 tem temáticas raciais foram misturadas. Grande polêmica. E para encerrar hoje o nosso quadro, a gente tem mais um assunto legal.
Hoje, o primeiro iPhone faz 10 anos. Vocês tinham noção disso? Que passou tanto tempo assim? Não. Nossa, muito rápido. Mas parece que o Muito iPhone rápido. sempre existiu, não? Exato, a gente já está tão acostumado, você em casa deve ter um smartphone, está tão acostumado a ver vídeo, a mandar WhatsApp, a mandar e-mail direto do celular. 10 anos só. Eu tô com 30, quando eu tinha 20 lançaram o primeiro iPhone, então eu vivi toda a minha infância e adolescência sem smartphone. Só que eu não consigo mais pensar em não ter. Uma vida sem, né? Uma vida sem. E aí eu encontrei o vídeo do Steve Jobs fazendo o anúncio do primeiro iPhone. Esse foi o primeiro? Não, esse aqui é um celular que... Ele era smart também, mas ele tem o teclado nele, né? A gente chama de QWERTY, né? Que é aquele com as letrinhas. Aí ele mostra e fala, como eu saio desse com teclinhas e misturo com o computador? Como eu chego numa coisa melhor que isso? Ele fala assim, a gente já inventamos a tecnologia. É isso aqui. E coloca o iPhone. Então, pela primeira foi o vez. primeiro. Ele fala também da canetinha, ele fala assim, essa canetinha ninguém gosta. Tem que ser com o melhor instrumento de apontar que a gente já teve, que é o nosso dedo. Então ele mostra o dedo apertando, você mandando e-mail. Isso há 10 anos. E Nossa, pronto, que estava bacana. feita a revolução, né? Exato. Aí a canetinha que ele xinga, na hora ele xinga, o pessoal dá risada. Eu tinha um de canetinha, mas eu fui tomar conhecimento e me dei conta do iPhone quando eu já estava na terceira geração, que era esse modelo mais gordinho, né? Ele era gordinho atrás, assim, Exato. meio arredondado, né? Ele ficou fino no 4. Até porque também o preço, o custo é muito elevado assim que é lançado, né? Exato. As versões são lançadas aqui no Brasil, chega com um preço elevadíssimo, então demora um pouquinho até que toda a população tenha um acesso mais E aí, democrático. o iPhone, para ser do jeito que ele precisava ser, que o Steve Jobs mostra, ele precisava da internet. E naquela época, em 2007, a nossa internet não era tão boa para celular. Então isso era um grande problema aqui também. Ele estava falando da estrutura americana. Mas foi chegando aos poucos, ele chegou caro, ele foi estourar lá para o 3G, né, que é o que você falou, mas aqui ele mostrando o que eles inventaram, mouse, o botãozinho do iPod e o celular. Muito bem, viva Steve Jobs. Infelizmente, a evolução do celular parou um pouco depois que ele morreu, né? Ficou bem claro que era ele que motivava essa evolução rápida. E que buscava, né, cada vez mais essa reciclagem. Exato. Tá Legal, ótimo, Rafa. Thaís. Então tá, a gente volta a se encontrar amanhã com mais repercussões aí das redes sociais. Vamos ver o que deu essa história aí que você trouxe hoje e como que vai terminar, né? Vamos ver, porque causou muita polêmica lá mesmo. Tá ótimo. Até amanhã, Rafa. Até amanhã, gente. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto agora, porque médicos comprovam o que muita gente já desconfiava. Existem exercícios que ajudam a desenvolver o cérebro e são indicados até na prevenção de doenças como mal de Alzheimer. Um deles é a corrida de rua, que além de melhorar a capacidade respiratória, ajuda a emagrecer e ainda deixa o raciocínio mais rápido. Camiseta molhada e sorriso no rosto. Que esporte faz bem para o corpo? E para quebrar a rotina, isso ninguém questiona. Durmo bem, né? Você dorme bem, portanto acordo bem, aí trabalho melhora. A prática esportiva ainda é capaz de surpreender os pesquisadores pelas consequências positivas ao corpo humano. Algumas atividades específicas são capazes até de dar mais velocidade ao cérebro. Esse é o resultado de um estudo recente que aponta a corrida como esporte capaz de desenvolver o cérebro. Então a pessoa tem respostas cognitivas mais rápidas, o pensamento fica mais rápido, a tomada de decisão e a ação. Os efeitos aparecem em áreas do cérebro relacionadas à memória de trabalho, atenção e processamento de informações. Outros esportes aeróbicos, aqueles que geram aumento de batimento cardíaco, também têm efeito semelhante. O Marcelos, mesmo dedicado aos treinos, já percebeu algo diferente durante as corridas. Quando você está correndo, muitas vezes você acaba viajando um pouco, assim, você acaba pensando mais, às vezes você tem ideias durante a corrida. Às vezes isso é uma coisa interessante. Estudos feitos pelo neurologista Fábio Porto já identificaram que até mesmo caminhadas podem surtir efeitos positivos ao cérebro. O nosso estudo mostrou que caminhada 2 vezes por semana, de 30 a 50 minutos, consegue melhorar o metabolismo cerebral em regiões que são tipicamente afetadas na doença de Alzheimer. Então, mesmo caminhando pouco, a frequência sendo baixa, se tem um benefício cognitivo.
Olha aí, esporte democrático, fácil, barato, né? Todo mundo pode correr e que faz bem para a saúde. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, taxa de juros do cartão de crédito cai e a do cheque especial sobe. E ainda, criminosos em fuga numa moto atropelam e matam um menino de 11 anos em Minas Gerais. A gente mostra isso e muito mais já já. Meio-dia, 34 minutos no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. De volta com a informação de que criminosos em fuga numa moto atropelaram um menino de 11 anos em Minas Gerais. O garoto estava indo para casa de bicicleta quando foi atingido. Júlio César de Jesus Silva foi atropelado por uma moto neste cruzamento do bairro Belmonte. Ele estava de bicicleta com um primo, voltando para casa. Estava quase chegando em casa, faltava um pouco mais de um quarteirão para chegar, né? Quando aconteceu isso. Júlio César morreu na hora e os dois homens que estavam na moto fugiram sem prestar socorro. Testemunhas contaram que os homens teriam baleado uma pessoa no bairro e estariam fugindo quando atropelaram o menino. Agora, imagens de câmeras de segurança de uma padaria podem ajudar a polícia a identificar a moto e chegar até os suspeitos. E a pessoa que fez nem olhou para trás, não deu responsabilidade nenhuma, não deu socorro, nem olhou, né? Foi embora, continuou empinando a moto. A polícia fez buscas pelo bairro, mas não encontrou suspeitos. Arrancou um pedaço de mim, eu perdi um pedaço da minha vida. Olha a minha vida, eu trabalhei a vida toda, estou trabalhando para cuidar dos meus filhos e alguém imprudente, fazendo gracinha, levou meu filho, tirou meu filho. Bom, e essa semana começa com atenção para os novos passos dos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados. Os adversários encontram dificuldade para conter a campanha à reeleição de Rodrigo Maia. Temer embarca hoje, no fim da tarde, para Lisboa para participar do velório do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares. De volta ao Brasil já na terça-feira, vai acompanhar de perto as negociações em torno dos cargos mais importantes do Congresso. A disputa pela presidência da Câmara está cada dia mais acirrada. Rodrigo Maia, candidato do Palácio do Planalto, vem conseguindo apoio de várias lideranças, enquanto que outros candidatos, Rogério Rosso e Jovair Arantes, se veem cada vez mais abandonados. Já o candidato oposicionista André Figueiredo, do PDT, deve contar inicialmente com o apoio do PT. Essa seria uma maneira que os petistas encontraram de não votar de cara em Rodrigo Maia. Mas parte do partido avalia que o melhor mesmo seria apoiar o PMDB e garantir cargos estratégicos dentro das duas casas. No Senado, o nome mais forte é o de Eunice Oliveira para assumir o lugar de Renan Calheiros, que, por sua vez, pode ocupar o posto de líder do PMDB se conseguir consenso dentro do partido. As alianças só devem ser definidas na próxima semana. E a taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas caiu em dezembro. Segundo pesquisa da ANEFAC, considerando todas as modalidades, a taxa de juros média geral para a pessoa física apresentou uma redução de 0,49%. Das 6 linhas pesquisadas, apenas a do cheque especial subiu em dezembro. A taxa passou para 314,5% ao ano em dezembro. É a maior taxa desde março de 99. Já a do cartão de crédito caiu de 459,5% ao ano em novembro para 453,7% ao ano em dezembro. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Às 7 os ponteiros aqui no Link Record News, meio-dia, 40 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com mais informações. Bombeiros localizaram o corpo de um homem que morreu quando praticava rapel em uma cachoeira de Formosa, isso em Goiás. Helder Careoliano da Luz, de 27 anos, estava com um grupo de mais 6 pessoas fazendo rapel. Segundo testemunhas, ele estava colocando o equipamento quando se apoiou em um galho que quebrou. Helder caiu de uma altura de cerca de 30 metros, bateu em algumas pedras antes e afundou em um poço. O impacto foi tão forte que o capacete que ele usava ficou completamente destruído.
2 ladrões em fuga atropelaram um grupo de pessoas na zona norte de São Paulo. Eles tinham roubado um carro e no veículo de trás havia um policial militar que viu tudo e reagiu. Depois de atropelar o grupo, o carro bateu na entrada deste Lava Rápido. 5 pessoas que passavam pela rua Agostinho Angola foram atingidas. Segundo a polícia militar, uma mulher teve o pé decepado. Dentro do carro estavam 2 assaltantes que haviam acabado de roubar o veículo. O roubo foi neste cruzamento da mesma rua com a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na Zona Norte. O motorista parou o carro quando o sinal fechou e foi rendido. Os assaltantes mandaram o casal que estava no banco da frente descer. Os filhos de 4, 7 e 12 anos estavam no banco de trás. Eles também saíram do veículo. Os bandidos se preparavam para sair com o carro da família quando um policial militar que voltava do trabalho tentou prender os suspeitos. O soldado estava no carro de trás. Houve troca de tiros e os 2 suspeitos foram atingidos. Com o atropelamento e a batida contra a parede, um deles morreu no local. O outro suspeito baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital da Vila Penteado. Marido e mulher, donos do carro, prestaram depoimento à Polícia Civil durante a madrugada. O casal, os 3 filhos que estavam no veículo e o policial militar que trocou tiros com os assaltantes não se feriram. No carro, os policiais apreenderam 2 armas. Os suspeitos são maiores de idade. Como um dos assaltantes morreu após troca de tiros com um PM, o caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Bom, agora é momento de participação aqui no Link Record News, da sua participação. A gente fala sobre o caso da jovem universitária que não parou numa abordagem policial neste final de semana. A polícia, então, foi atrás, agiu de forma violenta, segundo ela. E a gente pergunta para você se você acha que realmente a polícia errou nessa abordagem, que a gente, inclusive, mostra as imagens. Ela não parou, então os policiais continuaram perseguindo ela com várias viaturas que chegaram logo depois. E ali vários homens, então, da Polícia Militar chegaram para abordar essa mulher. Ela acabou saindo do carro, sem armas, sem nada, estava visivelmente se entregando ali de uma forma bastante tranquila até. E aí os policiais então abordaram, inclusive deram ali uma gravata nela e levaram até o distrito policial. A gente perguntou então se você acha que a polícia errou nessa abordagem. Para participar da nossa enquete, votar na nossa enquete, é só usar a hashtag LinkRecordNews. Se você quiser mandar um WhatsApp, o número é esse que aparece na tela, 95307-1851. E tem bastante participação chegando ainda sobre essa polêmica que a gente traz hoje no Link Record News. Exatamente, Marcela. Vamos conhecer, então, a opinião de quem participa nesse momento, começando por Alex França, de São Paulo, capital. Ele coloca: a polícia agiu corretamente, não há necessidade de correr. Obrigada, Alex. A Ângela, de São Paulo, capital. Sim, está certa a atitude dos policiais. Se não estava devendo, por que não parou? O que ela alega é que ficou com medo de parar porque tinha muitos policiais e ela ficou com medo de imaginarem que ela poderia ser uma criminosa, enfim. Foi essa a questão que ela colocou. Tem também a opinião agora da Josiane, de Soledade, no Rio Grande do Sul. Não, a polícia agiu certo, ela desrespeitou uma ordem. Obrigada, Josiane. O André Luiz, de Vitória do Xingu, Pará. Abordagem corretíssima. O correto seria ela parar o veículo. Não houve violência e sim energia. Obrigada, André. Tem agora a participação do Carlos, lá de Florianópolis, Santa Catarina. A PM agiu certo. O cidadão tem que aprender a obedecer à autoridade policial. Obrigada pela participação, Carlos. E a gente consegue ver na tela, então, participações de várias partes do país sobre esse tema. Exatamente. Agora a Letícia, que fala de Taquaral, São Paulo. Achei erradíssimo. Close errado da polícia. Ela não parou justamente porque teve medo, pois sabia que tinha a chance de ser agredida e ocorreu justamente o que ela tinha medo. Eles deveriam ter tido ações compatíveis com a situação. Exatamente. Muitas pessoas têm medo da polícia e acabam agindo dessa forma, né? Obrigada, Letícia. Agora, o Davi ou David, de Osasco, em São Paulo, compartilha o seguinte: a polícia a tratou como possível suspeita por ter fugido da blitz. Mas após ter identificado a mulher e ter visto que ela não oferecia perigo, a polícia agiu por impulso e com raiva, devido ao comportamento errado da mulher. Opinião registrada, participação aqui do David ou Davi de Osasco. Obrigada pela mensagem. Mais uma opinião que chega agora do Jean, de Jequié, Bahia. A ação da polícia foi correta, pois qual o motivo da mulher furar a blitz? Quem não deve, não teme. Para a polícia, poderia ser um bandido perigoso e poderia estar armado, é o que pensa o Jean. Obrigada.
Tem também agora o Enoque do Distrito Federal que mandou o seguinte: a princípio a abordagem foi correta. Após a abordagem, o correto é fazer a identificação do condutor e do veículo. Se não houver resistência, não há motivo para algemas e nem o tipo de condução utilizada. É o que pensa então Enoque. Obrigada pela mensagem. Agora a participação do Fernando de Vila Velha, Espírito Santo. Demonstração de força desproporcional ao fato. Flagrante demonstração de abuso de autoridade, a qual espero seja criminalizada. É o que defende, então, Fernando. Você pode continuar participando desse que é o nosso tema da enquete de hoje. Você achou que a polícia errou a agir dessa forma? Participe nas nossas redes sociais. E ainda sobre essa abordagem, a Polícia Militar acabou esclarecendo que a estudante não obedeceu a ordem de parada e fugiu dos policiais em alta velocidade. Também ressalta que ela pode procurar a corregedoria da PM para denunciar qualquer abuso por parte dos policiais. E um vídeo divulgado pela imprensa internacional mostra os primeiros instantes do ataque que deixou 5 mortos e 8 feridos no aeroporto de Fort Lauderdale, no estado americano da Flórida. Nas imagens, o atirador caminha tranquilamente pela área de retirada de bagagens no desembarque do aeroporto, até tirar da cintura um revólver e começar então os disparos. Em pânico, as pessoas começam a correr na direção contrária. Esteban Santiago, de 26 anos, foi formalmente acusado pelo crime e pode ser condenado, inclusive, à morte. Ainda não foi esclarecido o motivo da escolha desse aeroporto para o ataque. As autoridades não descartam a possibilidade de terrorismo. E a onda de frio intenso causou 20 mortes na Europa. Na Itália, houve registro de nevascas e 7 pessoas morreram nas últimas 48 horas. 5 delas eram sem teto. Na Polônia, as temperaturas chegaram a menos 20 graus e 10 pessoas morreram de frio. Também houve mortes na Rússia e na República Tcheca. A forte nevasca provocou ainda o cancelamento de mais de 600 voos na Turquia. No país, o tombamento de caminhões causou engarrafamentos enormes. E ainda nos destaques internacionais, 21 pessoas morreram em enchentes no sul da Tailândia. 10 cidades estão debaixo d'água. A reportagem é da correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Em algumas regiões, moradores estão com água até o joelho. As enchentes danificaram casas e muitos tentam, às pressas, salvar objetos pessoais. Mais de 20 rodovias foram afetadas. Parte do asfalto desmoronou, abrindo uma vala nessa estrada em Suratani. Cerca de 60 pontes também estão danificadas, segundo o governo, o que dificulta a chegada de mantimentos e ajuda. A chuva ainda causou atrasos em aeroportos de regiões turísticas. Estradas estão interditadas, por isso muitos estão fugindo para outras ilhas ou indo embora. Conta esse turista britânico. A situação já dura 10 dias. As enchentes afetaram mais de 1 milhão de pessoas em 10 províncias ao sul do país. E a previsão, de acordo com o Departamento Meteorológico tailandês, é de mais chuva. Um alerta foi emitido para possíveis alagamentos e deslizamentos de terra. Milhares de pessoas enfrentam ônibus lotados e congestionamentos em Londres. Isso por causa de uma greve de metrô que começou na noite passada. Várias linhas de metrô estão fechadas, o que forçou muita gente a caminhar, usar ônibus superlotados ou trabalhar em casa. Os motoristas enfrentam trânsito pesado. A greve deve continuar até a noite de hoje. Os sindicatos dos transportes protestam contra cortes de empregos e problemas de segurança. O Link Econews faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Amizade inusitada chama atenção no interior de São Paulo. E ainda, caroço do açaí que antes ia parar no lixo, agora pode se transformar em bancos escolares. Isso e muito mais em instantes no Link Record News. Meio-dia, 55 minutos no horário de Brasília, Link Record News de volta. De volta com um caso curioso. Uma amizade inusitada chama a atenção no interior de São Paulo. Pois é, uma cadela e uma galinha se uniram para cuidar juntas de 9 filhotes. Dá só uma olhada.
É uma amizade curiosa e que chama a atenção. A galinha Cecília foi rejeitada porque chegou já adulta no quintal. No começo, a cadela Jade até ficou de olho na galinha. Mas quando a cachorrinha ficou prenha, as duas se tornaram amigas inseparáveis. A Jade, depois que pegou cria, aí eu notei que a Cecília, ela fazia tipo de uma massagem na barriga da Jade. Cuidar de 9 filhotes não é uma tarefa fácil, mas a Jade recebe uma ajuda especial da amiga Cecília. A galinha se comporta como uma espécie de babá e não sai de perto deles. Quando a Jade sai do canil ali, de onde é a casinha dela, aí a galinha começa a cuidar dos cachorros. Para onde o filhote vai, a galinha vai atrás. Enquanto a Jade descansa, a Cecília cuida de tudo. Quem quer mais carinho pode até ficar debaixo das asas dela. O especialista explica que é o instinto materno que une as duas. São mudanças fisiológicas e comportamentais que ela então procura criar. Às vezes, normalmente são seus ovos, os seus pintinhos, mas ela aceita seres inanimados, uma pedra, uma bolinha, ela pode criar como se fossem os seus ovos, seus filhotes. Os filhotes serão doados, mas a amizade continua. E pensar que Givanildo ganhou a galinha para cozinhar. Mas agora o dono garante que a Cecília não vai mais para a panela, não. A Cecília, ela até ia para a panela, né? Mas depois de uma caridade dessa que ela fez, jamais poderia mandar ela para a panela, né, cara? Se tornou muito amável em casa. Tadinha da Cecília, não vai para a panela não, tem que ficar ali cuidando dos filhotinhos junto com a cadela, né? Quem diria que esse instinto materno aflorado da Cecília pouparia a própria vida, né? Fofa. Que belo exemplo, muito bom. Bom, bombeiros fizeram um resgate emocionante em Goiânia. Eles resgataram uma cachorra e os 7 filhotes de dentro de uma tubulação de esgoto em um condomínio. Para isso, foi preciso quebrar o cano. Os animais estão bem e ganharam um lar temporário na casa de uma voluntária. Todos serão colocados para a adoção. E o caroço do açaí, que antes ia parar no lixo, agora pode se transformar em bancos escolares. Boa ideia, hein, Marcela? E essa ideia vem de uma pesquisadora que vive no Pará, região onde o fruto é indispensável no cardápio dos moradores. Ele é tomado puro na tigela, com farinha e com ou sem açúcar. Já virou sabor de sorvete, de milkshake e até energético. Em algumas cidades do Brasil, pode levar granola e pedaços de fruta. O açaí é mesmo versátil e os benefícios não se restringem à alimentação. Dá para imaginar de que material é feito este banco? Olhando, parece um banco normal, um banco sem nenhuma alteração. Mas esse banco é um banco especial para nós. Ele é feito do caroço do açaí. Para o banco ficar pronto, as sementes coletadas são lavadas e secas no sol por um mês. Depois, tudo é triturado e passa por uma prensa até formar esta placa, que é a base do banco. Ainda no começo, a ideia do projeto é ir além e produzir assentos de bancos escolares e de praças. E se engana quem pensa que o banco é frágil. O caroço é muito resistente e ainda é encapado com uma resina de petróleo. Segundo os pesquisadores, aguenta mais de 100 quilos. Só em Belém existem cerca de 7.000 pequenas lojas que batem o açaí. Seu Francisco trabalha há 60 anos com o fruto e olha a quantidade de caroço que vai para o lixo só no comércio dele. Eu acho uma boa ideia. Aproveita. É isso aí, bela ideia, bacana esse reaproveitamento. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Lembrando que a gente se encontra aqui de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau, até já.